E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos falar hoje sobre ionização de moléculas orgânicas, principalmente de ácidos orgânicos fracos. Vamos lá? Bom, é muito interessante que a gente saiba quantos porcentos de uma determinada substância está ionizada em uma solução, por exemplo, aquosa. Por exemplo, quando a gente vai pensar em medicamento, é muito interessante que a gente saiba esses dados. Por exemplo, eu vou tomar uma aspirina, eu vou tomar o ibuprofeno, eu vou usar um ácido orgânico fraco, eu quero saber quanto que foi ionizado, até mesmo para poder fazer o estudo de absorção, entre outras coisas. Mas primeiramente vamos pensar um exemplo mais simples. Vamos pensar que eu tenho um ácido bem simples e típico. Então eu vou escrever aqui uma fórmula de um ácido genérico, HA. Então a gente sabe que o H é um hidrogênio ionizável, o A é o ânion, eu vou colocar isso aqui em solução aquosa. Ocorre um equilíbrio químico, aonde ocorre a liberação do H+, né, o cátion, né, e o ânion. Então, quando colocado isso aqui em água, essa reação vai formar H+ e A-. Como existe um equilíbrio, ou seja, os produtos, reagentes formam produtos e os produtos formam reagentes, a gente pode estabelecer o valor desse equilíbrio, que é determinado por uma constante equilíbrio chamado constante de acidez, por exemplo, que a gente está falando de ácido, que nada mais é que a concentração dos produtos, no nosso caso são dois, o H+ e o A-, que uma vez eu calculando esses dois valores, dividido pela quantidade que eu tinha de reagente inicial, eu consigo saber o quanto está ionizado o ácido ou não. Então, o nosso primeiro parâmetro para saber se um ácido é ionizável ou não é exatamente achar o Ka. Bom, esses Kas, né, essas constantes acidez, como são valores constantes, eles são tabelados e a gente encontra tabelas inúmeras em livros, handbooks, entre outros dados. Na internet, é só jogar o nome do ácido, escrever Ka, a gente vai achar, em geral, a Wikipédia, que tem lá os dados dos ácidos que a gente tem interesse em estudar. Bom, mas se eu quisesse saber o pH, será que o pH pode influenciar em algum momento essa ionização? Pode. Então, pH nada mais é uma medida de menos logaritmo da concentração de H+. Ok. E se eu quisesse colocar esse ácido que está ionizado aqui, um ácido fraco, na fórmula do pH, eu posso fazer isso? Sim, posso. Mas para isso eu teria que fazer um arranjo. Eu teria que deixar o H+ em evidência nessa fórmula. Então eu vou fazer exatamente isso. Eu vou deixar o H+ em evidência. Como que eu posso fazer com que o H+ fique em evidência? Esse valor H que está dividindo o H+, eu vou passar ele multiplicando o Ka. Então, eu tenho lá o Ka do outro lado. Então, esse cara que está dividindo vai passar multiplicando. Então, tem a concentração do ácido ionizado aqui. E esse valor que está multiplicando o H+, ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, eu tenho exatamente o A- aqui. Então, eu poderia escrever que H+ é igual o Ka vezes a concentração do ácido não ionizado dividido pela concentração de A-. E aí que tem o pulo do gato. Uma vez que eu deixei essa concentração de H+ em evidência, eu poderia voltar nessa fórmula aqui e fazer essa substituição. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, tá? Então, eu vou escrever aqui pH nada mais é do que igual menos log, no lugar de H+, eu vou escrever agora isso aqui. K vezes a concentração do ácido não ionizado, dividido, tudo isso aqui dividido, né, pela concentração do ânion. Veja, nos livros, alguns livros mostram exatamente esses dados, passo a passo. E às vezes, quando o professor está dando aula, às vezes ele pula uns detalhes exatamente para ir no que interessa. Mas é muito rico entender o que a gente está fazendo, né? Eu quero saber o valor de quanto ioniza o H+, em função do pH. Então eu fiz essa substituição. Só que, como a gente tem essa formulinha aqui, eu posso fazer um detalhe. O P, o que significa o P dessa minha fórmula? O P dessa minha fórmula aqui, quando eu faço aqui, nada mais é do que menos log. Então, toda vez que eu tiver o P, é menos log. Então, no caso de H, vai ser, né? Não vou escrever pH+, né? Escrevo só pH. Então, nada mais é do que o menos log de alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque aqui eu tenho uma operação no logaritmo. Eu tenho um vezes aqui. Então, eu poderia pensar assim, eu vou trazer isso aqui para cá, para ter espaço. pH é igual. Aquele menos eu vou deixar do jeito que está e eu vou fazer aqui a continha. Eu tenho log de Ka mais o log
de H mais HA por A menos. Só que isso aqui tem um menos aqui multiplicando todo mundo. Ah, é verdade, tem um menos ali. E olha que legal. Então esse menos vai fazer com que eu tenha o quê? Né? Porque eu tenho isso aqui, né? Esse menos estamos levando em consideração todo mundo. Menos log de Ka, eu poderia pensar que é o pK. Então eu poderia falar que isso aqui é semelhante que pH é igual ao pK, ou seja, menos log de Ka. E daqui a pouco eu falo porque a gente vai ter usar esse pK. E aqui, esse menos vezes mais, né, operação de sinal, vai ficar menos log da concentração de HA pelo A menos. Essa equação, certamente, quem está estudando soluções, principalmente soluções tampão, já ouviu falar dessa equação aí. Ah, mas eu vi ela um pouco diferente, né? Então, vamos mudar aqui, só para a gente ter um pouquinho de espaço. Então, a equação que eu escrevi está essa. pH é igual a pKa menos log da concentração de HA pela concentração de A menos. Né? Certamente vocês já ouviram assim, que para calcular a solução tampão, pH é igual ao pKa mais o log da concentração do ânion dividido pelo ácido fraco ou base fraca. Mas por que mais? Bom, eu posso fazer essa inversão se eu quiser. Então é só fazer isso aqui, pH igual a pK mais log. Para colocar log é só fazer a inversão aqui. O A menos fica para cima, o HA para baixo. Então vou deixar exatamente como estão nos livros, embora vocês possam fazer do outro jeito que vai dar o mesmo resultado. Ok, então essa é a nossa equação mágica. Sim, essa é a nossa equação mágica e a gente pode usar essa equação quantas vezes a gente quiser. Bom, e qual que é o grande aspecto interessante aí? Se eu quiser saber ionização, eu posso calcular quanto que eu tenho de A menos em relação a HA. Mas para isso, eu teria que lembrar de alguns detalhes. Então vamos lá. Qual detalhe? A equação que deu origem é exatamente essa, né? Que a gente tem a ionização do H+, pelo A-. Imagina que eu tenha 100 moléculas iniciais, ou seja, 100% das minhas moléculas estão não ionizadas. Então, no início eu tenho 0% ionizado e 0% ionizado. Então, isso aqui seria o início, onde a minha reação não aconteceu ainda. Agora, imagina que eu passou um período, eu tenho uma quantidade X, que eu não sei qual foi ionizado. Eu tenho uma quantidade X que foi formado aqui, então vai estar positivo, tem uma quantidade X que foi formada aqui. É interessante saber que a quantidade de H+, é a mesma de A-, tá? Então isso aqui é o que reagiu. E aí, como que eu vou ter no equilíbrio, né? No meu equilíbrio, eu vou ter exatamente 100 menos X, aqui eu vou ter X e aqui eu vou ter X. Ok, então, de uma certa maneira, eu poderia substituir o A menos, que eu não conheço, por X. O HA, eu posso escrever por 100 menos X, ok? Então, eu poderia fazer exatamente esse dado aqui, e com isso, eu calcular quanto que é o X, que o X é o quanto ionizou. Ah, então eu poderia fazer essa mudança? Sim. Então, se eu reescrever a equação, olha como a gente está reescrevendo a equação, só que agora a gente está pensando o porquê das coisas. pH igual a pKa mais log, então onde é o A, é o X, que é o quanto ionizou. E aqui vai ser o HA 100 menos X. Nossa! Dá para fazer mais uma derivaçãozinha dessa equação, mas vou deixar para depois, tá? Então, vamos usar essa equação agora para determinar a ionização. Então, vamos supor que eu tenho um ácido, tipo ácido acético. O ácido acético é um ácido fraco, que é o que a gente usa, ele está incorporado no vinagre, né? É o ácido que está contendo lá no vinagre. Então, quando a gente colocar ele em água, o que, que vai acontecer? Ele vai sofrer ionização, ou seja, vai formar o O- e o H+. Essa reação aqui, uma vez ionizado, ele pode voltar. E se isso acontece, então a gente até muda a setinha aqui, a gente usa aquela setinha do equilíbrio, né? Exatamente para mostrar que essa equação está em equilíbrio. E eu posso simplesmente escrever que isso aqui é o HA, esse aqui é o ânion, né? Esse aqui é o H+. Ok. Já existe um valor do Ka para esse ácido acético, mas eventualmente a gente pode achar o valor de Ka, mas a gente acha o valor do pK. É listado também o valor do pK, ou seja, o pessoal pegou o Ka, fez o logaritmo negativo dele.
ele vale 4,76. Então, vocês podem pegar em qualquer livro, em qualquer tabela, vocês vão achar esse valor, é constante, tá? Então, pKa do ácido acético é 4,76. De acordo com a nossa fórmula, para saber quanto ioniza, e o pH influencia nisso, porque se eu estiver no meio mais básico vai ser de um jeito, se eu for no meio mais ácido vai ser de outro. Vamos entender, essa equação tem um equilíbrio químico. Então, se eu tiver uma equação que eu tenho bastante H+, ou seja, estou num ambiente muito ácido, esse H+, vai se juntar com a espécie desprotonada, ou seja, o ânion, e vai voltar sendo espécie não protonada, ou seja, espécie não ionizada. Então, em pHs ácidos, a gente espera que a ionização seja baixa. E em pHs básicos, a gente espera que a ionização seja mais favorecida. Mas eu quero saber quantos por cento. Ah, é verdade, quero saber quantos por cento. Então, olha só o que a gente vai fazer. Então, vamos supor que eu tenho pH igual a 7. Então, pH igual a 7. Se eu tiver pH igual a 7, quantos por cento do ácido acético é ionizável? Então, vamos lá. Então, pH é igual a... opa, deixa eu tirar isso aqui. pKa mais logaritmo, né? A gente tinha definido que o valor x, que é por 100 menos x. Isso aqui seria o ânion que ionizou, menos o total que eu tenho, né? Que é 100% menos x. Então, pH igual a 7. pK desse carinha vale 4,76 mais log desse valor aqui. Ó. E agora, como que a gente calcula? Bom, primeiramente, o 4,76 está de um lado da igualdade, eu posso passar do outro subtraindo, então eu tenho 7 menos 4,76, que é igual a log de x sobre 100 menos x. Então, se eu vou executar essa conta, vou fazer pela calculadora para não cometer erros, né? 4,76, aqui dá 2,24, e aqui é igual a log de x sobre 100 menos x. Quando o aluno vê isso aqui, ele entra em desespero. E é muito simples, é uma igualdade. Então, eu quero tirar o log da minha conversa. Como que eu faço? Eu posso levar todo mundo à potência de 10. Então, vai ficar 10 elevado a 2,24, que é igual a 10 elevado ao log desse carinha aqui, x 100 menos x. Professor, log, se for elevado, cancela? Sim, esse foi o intuito de elevar o log. Então, a gente faz 10 elevado a log para cancelar os valores. E aí eu tenho que... Eu vou fazer aqui no outro slide para a gente ter espacinho. Então, vai ficar aqui. 10 elevado a 2,24, que é igual a 100... Opa, 100 não. X dividido por 100 menos x. Opa, então, pera lá. Então, quer dizer que a gente exatamente saiu do log exato. Então, quando a gente fez aquela continha, né? Vou voltar aqui para a gente enxergar melhor. 10 elevado a 2,24, que é igual a log de 10 elevado a x 100 menos x, que tal? Opa, nos escreveu tudo aqui errado. Eu posso cancelar esse log aqui. Exatamente, eu vou ter esse dado aqui. Vamos apagar isso aqui, a gente não vai precisar mais. E aí, professor, mas quanto que dá um log, não, desculpa, 10 elevado a 2,24, que é um número quebrado. Eu sei que 10 elevado a segunda dá 100, mas está entre 100 e 1000. Como que eu faço? Bom, é um pouco meio chatinho de fazer essa conta. Na calculadora, dependendo do modelo da calculadora que você use, você pode fazer, por exemplo, na minha calculadora aqui, eu faço 10, tem tipo um chapéuzinho, né? E esse chapéuzinho que tem na calculadora, eu aperto o 2,24. Então, ele vai me calcular que ele me deu que vale 173,7, esse valor aqui. Então, agora eu tenho x, aqui eu tenho 100 menos x. Tá quase acabando. E vamos ver se bate. E olha só, então se eu passar agora isso aqui multiplicando, né? Posso multiplicar esse valor por 173. Então, eu vou ter que vezes 100, eu tenho 17.378, né? Menos 173,7, que é igual a x. Como esse valor aqui, desculpa, faltou um x. Como esse valor aqui de x está negativo, eu posso passar para o outro lado da igualdade, então eu tenho exatamente esse valor aqui, ó. Que é 1, tá? Não tem nada, é 1. Então, isso aqui é 174,7x.
Agora, para determinar o x é fácil. Isso aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, o x nada mais é do que esse valor aqui, ó. Lá, lá, lá. E a resposta, né, que eu vou ter aqui opa, a resposta que eu vou ter aqui já está em porcentagem. Então, achei 99,4% ionizável. Opa, fantástico! Isso é muito, muito bom, essa conta, né? Então, eu consigo descobrir quanto de ácido acético é ionizável em pH 7. É bem inteligente isso aí, né? Então, tem 99,4% do ácido acético ionizável, ou seja, só 0,6% do ácido não está ionizado em pH 7. Nossa, fantástico! Seria interessante se tivesse uma fórmula para isso. E tem, tá? Então, na verdade, toda a história que a gente montou dá para ser usada nessa fórmula aqui. Então, a porcentagem de ionização de um ácido nada mais é que 10 elevado a pH menos o pK do ácido, dividido por 1 mais 10 elevado a pH menos pK vezes 100. Então, ou seja, o arranjo, né, se a gente fizer um arranjo matemático de toda essa formulação, a gente pode calcular quanto que ionizou. Então, no nosso caso do ácido acético, eu quero saber a porcentagem de ionização do ácido acético. Do ácido acético. Então, do ácido acético, eu vou ter lá quanto foi o pH que eu quis? 7. Quanto que era o pK? 4,76. Então, aqui vai ser 1 mais 10 elevado a 7 menos 4,76. Aqui, então, vai ficar 10 elevado a 2,24, é isso? E aqui vai ficar 1 mais 10 elevado a 2,24. E aqui tem que fazer vezes 100, né? Deixa eu colocar aqui. É fantástico usar isso aqui, que você pode fazer assim, ó. É isso mesmo. Olha, que coisa. Na lousa a gente não ia conseguir fazer isso nunca. Bom, eu vou resolver o primeiro parâmetro, né? Vou fazer por tempo aqui. 10 exponencial 2,24. Então, eu tenho aqui a porcentagem da ionização. Eu não vou escrever tudo ali. Então, aqui vai ficar 173,78. Aqui vai dar o mesmo valor, mais 1. Então, aqui 174,78. E aqui eu tenho que multiplicar por 100, né? Então, eu vou dividir por 17478. Aqui me deu 0,994 vezes 100, 99,4%. Fantástico! Então, essa fórmula me permite fazer de uma forma não tão racional, né? Ficar desenvolvendo a fórmula, né? Mas permite calcular a ionização de uma espécie. Então, não é difícil, né? Mas vamos fazer um teste para um outro composto, né? Já que eu falei de um composto medicinal, né? Um medicamento, né? Então, vamos pensar o ibuprofeno. O ibuprofeno é muito interessante, né? Ele tem uma estrutura que é um isobutil na estrutura dele, e ele tem aqui um ácido com 3 carbonos, né? 1, 2, 3 carbonos, então ele tem um ácido propanoico, então ele chama isobutil propanoico, e aí ele tem um fenil aqui no meio, então é o fenólico. Então, olha, isobutil propanoico fenólico e ibuprofeno. Ah, eu não sabia disso, que ibuprofeno significa isso? Foi um jeito inteligente que os pesquisadores que desenvolveram esse composto, né, como uso como medicamento, né, e analgésico, né, para tirar essa dor de cabeça de vocês. Então, aqui o pK aqui saiu errado, o P minúsculo, o sistema muda aqui. Então, se eu quiser saber a ionização dele, vamos supor no pH 7. Eu quero saber, quando tiver um pH igual a 7, quantos por cento está ionizado, né? Então, essa pode ser uma pergunta de vocês. Então, vamos lá. Porcentagem de ionização do ibuprofeno. Essa letra é bonita, hein? É 10, o pH é 7, né? Então, aqui é 7, menos o pK, que é 4,4. E aqui vai ser o quê? Vai ser 1 mais 10, pH 7, menos 4,4. E aqui eu tenho vezes 100. Então, aqui já vai me dar a ionização direta. Bom, mas dá para fazer por etapas, como foi feito anterior? Sim, dá para fazer por etapas. Eu vou fazer continha aqui, 7 menos 4,4 me dá 1,59. É isso mesmo? 7 menos 4,4, não, desculpa, 2,6. 2,6. Então, aqui vai ser
10 elevado a 2,6. Aqui vai ser 1 mais 10 elevado a 2,6 vezes 100. 10, chapeuzinho, 2,6 aqui na minha calculadora, dá 398. Então, a ionização aqui, a ionização vai ser 3,9... Opa, vou voltar aqui. 3,98. Tem um 1 aqui, vamos colocar, ajuda. E a quinta vai ser 3,98 mais 1. Então, vai ser 3,99, 1 vezes 100. Então, vamos fazer a conta. Dividido por 3,99,1. Achei aqui vezes 100. Aqui deu 99. 99,7% do ibuprofeno vai estar ionizado. Nossa, que interessante, hein? Eu posso usar essa fórmula para qualquer acidez que eu quiser? Sim, para qualquer acidez que você quiser. Então vamos fazer outro, né? Vamos pegar um caso que eu tenha, por exemplo, em vez de ter um pH 7, vamos escrever aqui só para a gente comparar, para ver se isso funciona, né? Já que fiquei curioso, agora pH 7 dá 99,7% ionizado, ou seja, o H+ está sendo liberado. E se eu tivesse um pH, por exemplo, mais ácido? Vamos supor que eu tivesse um pH, por exemplo, 3. Vamos ver quanto com pH 3. Quanto que estaria ionizado num pH 3? Então, a ideia é a mesma, né? Então, a porcentagem, eu vou colocar aqui a porcentagem de ionização, vai ser quanto? Vai ser 10 elevado a 3 menos 4,4. Dividido por 1 mais 10, 3 menos 4,4 vezes 100. Bom, então, 3 menos 4,4 me deu 1. Não, fiz conta errada aqui. 3 menos 4,4, 1,4 negativo. Então, eu já vou fazer a continha aqui. 10 exponencial a 1,4 negativo. Me deu 0,0398. Então, vou escrever aqui para dar certinho o espaço. Ionização. Vamos fazer na outra página. E aí fica melhor. Então, vamos aqui. Porcentagem, né? A porcentagem da ionização. Eu tenho 10 elevado a menos 1,4 dividido por 1 mais 10 elevado a 1,4. E vezes 100 aqui. Então, aqui, resolvendo, né, por etapas. Então, isso aqui vai dar 0,0398. Aqui, então, vai ser 1 mais esse número. Então, vai ser 1,0398. E aqui vezes 100. Dividido por 1,0398. Aqui vezes 100. Eu tenho aqui 3,8%. Então, olha só que interessante. Em pH 3, eu tenho 3,8% do H+ ionizado. Tá. Então, pera lá. Então, quando essa molécula do ibuprofeno tá no meu estômago, que é ácido, a quantidade de ácido é maior, quer dizer que a espécie vai estar não ionizada. Daí, talvez, quando estiver chegando no meu intestino, ela vai estar mais ionizada. E aí, por isso que quem faz estudos de absorção de medicamentos no corpo tem que levar em consideração esses dados, né? Que as moléculas, de acordo com o pH, elas vão estar em forma ionizada ou não ionizada. Aí é outro estudo. Beleza? Espero ter ajudado você ao entendimento da ionização de ácidos, né? E no caso aplicado ao ibuprofeno e ácido acético nesse caso aí. Abraço, até mais. Se curtiu o vídeo, compartilhe com seus amigos. Até mais, tchau, tchau.